Se a fundação está com problema, então não tem jeito. Eu sou Tatiana Ribeiro, eu sou engenheira civil e eu vou te mostrar nesse vídeo que não é bem assim. Eu recebi esse comentário em um vídeo há umas 2 semanas atrás, onde eu falava que o síndico é a pessoa que é capaz de ajudar os condôminos a valorizar o seu edifício e garantir que seus filhos tenham algo que herdar. E eu resolvi trazer a resposta aqui para compartilhar com vocês pela importância que ela tem. Porque sim, os problemas de fundação são os mais graves que a gente encontra em uma edificação. Eles são os mais caros para serem resolvidos, são os mais complexos de se encontrar uma solução, tanto em projeto quanto a execução dessa solução. Eles são difíceis de enxergar, principalmente de notar que eles estão acontecendo logo nos primeiros estágios. E eles são os que dão menos tempo para a gente atuar, entre o tempo em que você começou a enxergar os sinais e a atuação e solução do problema. Mas sim, é possível de atuar e é possível de recuperar uma estrutura que tenha problemas de fundação. E para te mostrar isso, eu vou te contar 2 experiências minhas. A primeira experiência, eu era criança ainda. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu sei que eu tinha algo entre 4 anos e meio e 8 anos de idade. Eu sei que eu tinha mais de 4 anos e meio porque meu irmão já tinha nascido na época, e eu lembro disso. E vocês vão entender porque eu sei que eu tinha menos de 8 anos de idade. Porque as recordações aqui são coisas bem de criança mesmo. Eu lembro que foi um dia que meu pai chegou para poder me contar que tinham tirado as pessoas de um prédio que ficava uns 2, 3 prédios para baixo na minha rua. Era uma rua em descida, o meu prédio estava mais no alto, e esse prédio que tinham tirado as pessoas de dentro dele eram uns 2, 3 prédios abaixo do meu. E falou que tinham tirado essas pessoas porque o prédio estava tombando. E eu, como criança, logo já imaginei o prédio tombando e já comecei a pensar no dominó. Assim, mas como assim, pai? Para que lado que tá tombando? Que prédio que é? E aí ele foi me mostrar o prédio e a minha preocupação como criança, porque apesar de ser nova, eu já entendia o efeito dominó, eu já conseguia brincar, eu já gostava de brincar de dominó, entendia esse efeito. A minha preocupação era que esse prédio tombando, ele ia encostar no prédio do lado, que ia encostar no outro prédio e ia jogar o meu prédio no chão. Então eu fiquei preocupada com aquilo e fiquei com isso na cabeça e fiquei com aquela memória. E depois, não lembro, eu não tenho ao certo o dia que meu pai comentou que eles colocaram macacos para levantar o prédio. E aí uma criança de uns, nessa faixa de idade, um macaco para levantar o prédio. Eu não entendia nem o que eram macacos hidráulicos para poder levantar o prédio. Mas ele falou que eles tinham colocado macacos hidráulicos para poder levantar o prédio e que depois eles fizeram deram injeções no prédio para ele poder voltar no lugar. E depois de um tempo falou que estava tudo bem e que as pessoas poderiam voltar a morar no edifício. A minha cabeça de criança, eu não entendia primeiro essa questão de macacos levantando o prédio. Eu pensava assim, viu, gente? Macaquinho, aquele animal. Depois é que eu fui entender, meu pai foi me explicar que o macaco era igual aquele macaco, tipo aquele macaco de carro, para poder levantar o carro, para poder trocar o pneu. Pois é. Só um detalhe. Meu pai não é engenheiro, meu pai é contador. Então vem uma história contada por um contador a uma criança, de que é um problema estrutural muito grave. E a injeção que tinham dado, ele ainda falou, eu lembro que ele ainda falou uma injeção de cimento. E eu ficava pensando, uma injeção tem que ser um negócio bem grande para poder resolver o problema do edifício. E a minha preocupação naquela época, era exatamente do tal do efeito dominó. Porque o prédio ficava uns 2 prédios para baixo, então se ele tombasse, ele ia acabar jogando meu prédio no chão. E beleza, depois desse tempo, que fizeram essa recuperação aí, usando os macaquinhos e a injeção,
O prédio ficou tudo bem e as pessoas voltaram a morar ali, só que eu continuei, né? Por muito tempo, vira e mexe, eu lembrava dessa situação do prédio tombando. A gente passava em frente a esse prédio todos os dias e durante um tempo eu ficava vigiando se o prédio não estava tombando e se ele não ia cair em cima do prédio do lado, que ia consequentemente acabar jogando meu prédio no chão. E depois, né, de alguns quantos anos, quando eu fui estudar engenharia e eu comecei a entender o que era a situação, o que tinha acontecido naquele prédio, que ele estava tombando, por que ele estava tombando e o que realmente fizeram naquele prédio, né? Então, no curso de engenharia, né, enquanto eu fazia o curso, eu ia aprendendo o que tinha acontecido. Então, na verdade, o que aconteceu ali, né, da memória de criança que eu tenho dali, e traduzindo agora para a realidade de engenheiro, o que era aquilo, o prédio ele tinha sofrido provavelmente um recalque diferencial. Porque os prédios, normalmente, quando tombam, o problema mais comum é um problema de fundação. E esse recalque diferencial, o que ele é? Um lado do edifício, ele desce um pouco, a fundação dele desce um pouco. Por quê? A fundação do edifício, ela está apoiada em solo. E o solo, a gente sabe, né? A gente tem solos que são mais moles e tem solos que são mais duros. A gente mesmo colocar a mão no chão, né? Você vai ver que tem alguns terrenos que são mais moles, tem alguns terrenos que são mais duros, mais firmes, digamos assim. E quando você tem uma diferença disso na fundação, você pode ter um tombamento de um lado do edifício, simplesmente. E foi isso que tinha acontecido ali, provavelmente, tá, gente? Eu tô falando provavelmente porque eu não tive depois uma informação de engenheiros dali. É uma memória de criança traduzida, ok? Então ele teve esse problema de fundação, esse problema de recalque. E o que eles fizeram então? Quando eles macaquearam o edifício, colocaram macacos hidráulicos, equipamentos, né? O que eles estavam fazendo ali é aliviar o peso do edifício sobre o solo, para que ficasse mais fácil de executar a recuperação da estrutura e que ele voltasse para o lugar dele. Inclusive, já cogitaram fazer isso na Torre de Pisa. A Torre de Pisa, ela também é uma situação de recalque de fundação, por isso que ela é inclinada. Só que como ela virou um monumento, ela ser inclinada, se colocassem ela no lugar de novo, não seria atração turística mais, ela está estável da forma que está. Eles não fizeram, mas existe tecnologia para poder voltar ela no lugar, tá? Bom, então, voltando ali atrás, né, eles macaquearam para poder aliviar o peso da estrutura, né, sobre o solo, e depois as tais injeções que eles fizeram foram pegar e melhorar a qualidade do solo. Existem hoje vários materiais que você pode utilizar para melhorar a qualidade do solo. Provavelmente naquela época, que foi há uns 30, 35 anos atrás que aconteceu isso, eles provavelmente usaram nata de cimento, porque eu lembro que eu escutei, né? Eu lembro de meu pai ter falado que eles deram injeção de cimento. Então é uma calda de cimento onde eles colocam água e cimento, onde eles colocam dentro do solo para poder enrijecer o solo. Então aquele solo que era mais mole, ele fica um solo mais duro. Então o que eles fizeram? Subiram um edifício para poder nivelar ele novamente e depois colocaram essa calda para poder dar uma estabilidade melhor, né? Uma capacidade melhor pro terreno. E aí tava tudo bem, tranquilo, prédio seguro, não tem nenhum problema, pessoas moram lá. Então tem sim solução. E teve solução há 30, 35 anos atrás, quando os recursos tecnológicos eram muito menores do que a gente tem de recurso hoje. Hoje a gente tem muito mais soluções tecnológicas, tem muito mais condições de fazer isso. Mas é claro, não é fácil de enxergar o problema e principalmente de enxergar a tempo. Quando eu falo que o prédio estava tombando, eu fui olhar como criança e eu pensava em enxergar um prédio assim, bem inclinado, tipo Torre de Pisa. E não era assim. É uma inclinação que olhos leigos não enxergam muito bem, tá? Porque quando ele começa a dar uma inclinação maior, é porque a situação já está bem mais crítica. Então, é difícil de enxergar, mas tem como enxergar. Um dos pontos para poder enxergar, por exemplo, é notar se tem fissuras inclinadas.
tá? Trincas inclinadas próximo da fundação, tá? Nos pilares que encontram com o terreno, nas paredes que encontram com o terreno. Isso é uma das formas de conseguir se identificar se tem um problema de fundação. Então fica aí uma dica. Agora, é isso, tem como fazer recuperação, mas não é barato. E sim, aquela preocupação que eu tinha de criança, era possível sim ter o efeito dominó e que se aquele prédio caísse, ele ia levar outros prédios junto. Isso é verdade. Provavelmente, no caso, ele não chegaria no meu prédio, porque de criança eu enxergava, né? Era um prédio aqui, outro aqui e o meu aqui na frente. Eu enxergava que ele ia fazer isso, ia tombar e levar todos os prédios. Só que o que acontece é que provavelmente na hora que ele pegasse, tombasse nesse daqui, ia pegar, que esse estava mais alto, ia pegar a parte de baixo dele, os pilares, e ele não ia continuar, ele ia virar para o lado de cá, né? Porque ele não é um dominó completamente rígido. Então um ia acabar caindo em cima do outro e não ia chegar no meu. Mas teria sim um efeito e não ia ser um prédio só que ia desabar, seriam dois. Então realmente é muito perigoso, é muito difícil e tem que ficar muito atento. Mas então, essa solução, né, de macaquear o edifício e melhorar o solo, ela é uma solução padrão? Não, ela não é uma solução padrão. Não tem sempre que ser feito assim. Essa foi a forma que foi encontrada de se fazer naquele local, com a tecnologia que tinha naquele local e da forma mais segura naquele local. Isso depende muito, né, o tipo de recuperação que você vai fazer na fundação, depende muito do tipo de fundação original, do tipo de solo que você tem, qual o recalque, se ele está localizado, se ele é um lado inteiro. Depende também do tipo de equipamento que você consegue entrar ali no local para poder fazer essa recuperação. Isso é muito importante. Mas é possível, né? Porque principalmente, como eu falei antes, existe hoje muito mais tecnologia, existem outros materiais além da calda de cimento que se coloca no solo para poder melhorar a capacidade do solo. Existem estacas que têm equipamentos pequenos para poder executar, que eles conseguem entrar dentro de um edifício, ocupam um espaço de uma sala de casa, né? Uma sala de um apartamento padrão. Então sim, tem como ser feita essa recuperação. São baratos? Não, não são. Essas estacas são das mais caras que tem. Mas é possível sim. E há 5 anos a gente fez um projeto de ampliação de algumas unidades de uma faculdade. Não era recuperação, não tinha nenhum problema de fundação, nada disso. Eles simplesmente queriam ampliar, pegar partes do edifício, que já estava construído, mas que tinham vazios dentro, eram áreas abertas dentro. Por exemplo, acrescentar um novo banheiro dentro do edifício que tinha. Então era pegar o edifício, tinha um espaço e fazer um banheirinho ali, tá? Na área que era aberta, como se fosse uma área, era uma área de ventilação, digamos assim, ia diminuir e fazer um banheirinho naquela região. Então a gente precisava que um equipamento pequeno entrasse ali dentro para poder fazer a fundação. O solo superficial, né, o terreno em cima, ele não era muito bom, então uma fundação fácil de executar, que é uma sapata, por exemplo, onde você entra e escava normalmente, né? Casas muitas vezes são feitas assim, você só escava ali no terreno superficial. Ele não possibilitava isso, apesar de serem cargas baixas, de ser um peso ser baixo, ele não possibilitava isso. Então tinha uma estaca que a gente podia entrar com equipamento, esse equipamento pequeno, eu falei que cabe dentro de uma sala, entrava ali para poder fazer a recuperação. Bom, o equipamento entrava ali para poder fazer a estaca, não era uma recuperação, mas se fosse uma recuperação também conseguiria. Ele funciona tanto num caso desse, que está construindo uma área nova ali dentro, onde você não consegue chegar a equipamentos padrão de estaca, quanto numa área que você precisa de fazer uma recuperação, onde já existem outras estacas ou outros tubulões, outras fundações. É possível também fazer essas recuperações, né, esses reforços com outros tubulões, com sapatas, desde que o solo permita. A gente tem sempre que olhar que o solo permite, qual que é o espaço que a gente tem para poder atuar, sem colocar em risco o resto da edificação. Tem sempre que prestar muita atenção em todos esses fatores
que tem que ser levados em conta, né? Não é simplesmente você chegar e, tô com problema de fundação, sai fazendo estaca e coloca estaca em qualquer lugar. Não, ela não pode ser colocada em qualquer lugar, ela não funciona em qualquer lugar. A gente tem que ver o lugar que efetivamente ela vai contribuir para resolver o problema e não aumentar o problema. Porque se a gente simplesmente coloca em qualquer lugar, é um dinheirão jogado fora. Bom, então eu queria deixar aqui umas 2 dicas, né? Se você prestou atenção, se você viu, né, que é um problema. E agora, Tatiana, então, como que eu atuo, né, efetivamente? Algumas coisas que você tem que prestar atenção tubulação que se rompe, principalmente tubulação de esgoto, que se rompe, que passa ali no terreno, né? Ela pode sim ser um causador de problemas de fundação, tá? Então, fique atento se perceber que existe isso, para poder recuperar essa tubulação o mais rápido possível. E tendo ficado um tempo, chamar um engenheiro para poder fazer uma inspeção e dar uma olhada se não causou nenhum problema para a fundação que está ali. Além disso, como eu falei, é observar se você não tem fissuras inclinadas na edificação. O tombamento, você enxergar o tombamento, realmente é difícil, porque esse tombamento ele é pequeno. Ele pode já ser grave e ser pequeno. A gente não conseguir enxergar muito bem, porque a hora que ele começa a ter valores assim perceptíveis, é mais difícil de conseguir atuar e ter tempo para poder atuar. Então é isso, reforçando mais uma vez, tenha um engenheiro para assessorar você, tenha um engenheiro que acompanhe o seu edifício. Todos esses sinais, todas essas observações são muito mais simples para um engenheiro que tem olhos treinados para poder enxergar isso. Mas não é qualquer engenheiro. Lembre sempre de buscar aqueles que têm experiência nessa área, na área de patologias, na área de recuperação, na área de inspeção. E fique com a gente, siga os nossos canais, que a gente vai continuar trazendo muito mais informações para vocês.